1h e 50 minutos. A entrevista aqui no programa é com o presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, professor Daniel Zen. Daniel, o sociólogo Hermício Sena, cientista político, escreveu um artigo recentemente no site AC 24 Horas e é óbvio que eu vou cometer um crime aqui, que eu vou tentar resumir numa manchete. Se eu pudesse resumir numa manchete a fala do professor Hermício, eu diria o seguinte, que ele faz umas citações, ele faz uma referência ali que é interessante. Ele diz assim, que é uma beliscada que ele dá ali no Marcos Alexandre, que ele diz assim, será que Jorge Viana não foi cortejado o suficiente para ser candidato por outros partidos? Não é? Sim. E aí eu coloco para você o seguinte, o que o professor Hermício coloca no artigo, na sua avaliação, tem lógica? É razoável? Você chegou a conversar com o Marcos Alexandre sobre esse tema, sobre essa lógica do que, olha, você pode ser candidato, mas desde que não seja pelo PT para ser vencedor, o próprio Marcos Alexandre tirou o 13 lá das redes sociais dele. Como é que você recebeu isso? Esse movimento, para você, que cor tem? Vermelha não é, né? Olha, eu conversei com o professor Hermício, ele me mandou o link, eu li, né? E obviamente depois eu fui comentar com ele. Comentei também, conversei depois disso com o Marcos. É claro que o argumento do professor Hermício é muito coerente e ele fundamenta em bases científicas, né? Ele é um cientista social, inclusive ele cita vários autores. Qual é o argumento central do artigo dele? Que em eleições majoritárias, o eleitor, sobretudo aqui no Acre, vota mais na pessoa e menos no partido, ou seja, ele dá mais importância para o candidato do que para o partido ao qual esse candidato é afiliado. É verdade, mas também é verdade que aqui no Acre existe um sentimento de anti-esquerdismo ou anti-progressismo, ou vamos chamar de antipetismo, né? É justo esse sentimento? Eu acho que não, eu acho que é injusto, diante de tudo que a gente já contribuiu com o Estado do Acre. Esse sentimento foi algo que brotou naturalmente? Não, ele é fruto de um processo artificial de desconstrução da imagem do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores sempre lutou e advogou a tese da defesa dos hipossuficientes, dos mais necessitados, dos desvalidos, e isso incomoda, sobretudo as parcelas mais ricas e poderosas da população, e nós sempre fomos vítimas e sofremos também os ataques daqueles cujos interesses eram feridos ou colocados em xeque em função do nosso projeto político. Obviamente que também tem os nossos próprios problemas e eu não desconsidero isso. Então, os erros, as falhas históricas, os equívocos, tudo isso faz parte, né, de um conjunto que leva aqui no estado do Acre a haver esse sentimento de uma certa parcela da população. Peraí, por favor, é só um instante. Você está dizendo o seguinte, lembrando o artigo do professor, o eleitor acreano diz que vota mais, é verdade que ele vota na pessoa e não no partido. Mas também é verdade, eu ia chegar aí. Mas também é verdade que esse mesmo eleitor que diz que vota mais, que considera mais a pessoa e menos o partido, mas em se tratando do Partido dos Trabalhadores, esse mesmo eleitor pode dizer assim, não, eu até voto no fulano, no cicrano, desde que não seja candidato pelo PT. Então é um paradoxo aí, né? É um paradoxo, é uma coisa que é até um contrassenso, se você for analisar isso na base da razão, da lógica, é até um pouco ilógico, mas é real. É verdadeiro. E eu até falei para o professor Hermício, você não considerou essa outra variável aí na sua análise, né? Faltou. A gente tem que considerar. E quando a gente faz isso e considera isso, não quer dizer que a gente está se depreciando ou se quedando a algo que de repente eu não concordo. Eu não concordo, né? Mas eu não sou o dono da razão, não é porque eu não concordo que eu vou negar a existência de algo. E existe no Acre, na região norte, em determinados estados do Brasil, esse sentimento de anti-petismo, de anti-esquerdismo, existe. É, como eu disse, na minha opinião, injusto, diante da realidade dos fatos, do que está posto, mas existe, é real, é verdadeiro. Se é injusto, que você deixa isso muito claro, Marcos Alexandre adotou essa versão, não adotou? Olha, o Marcos, na verdade, ele se desfiliou do partido para efeito de ocupar um cargo, né, uma função pública no Tribunal Eleitoral. Para ocupar essa função ele não pode ter filiação partidária e naturalmente como uma pessoa que está aparecendo como primeiro colocado nas pesquisas, ele está dialogando também, né, com o partido, tem sido muito procurado por outros partidos, e talvez então esse seja um caminho, né?
E se for, Daniel? Olha, se for o que eu digo para você, a minha opinião pessoal, como dirigente partidário, mas também como ex-parlamentar, como alguém que gosta, se dedica à política, naturalmente vai ter opiniões diferentes da minha dentro do Partido dos Trabalhadores, não posso falar pela totalidade, posso falar em nome do partido porque sou presidente hoje do Diretório Regional, mas não posso falar pela opinião de cada um dos filiados, de cada um dos militantes. Vai ter gente que vai pensar de forma diferente de mim. Mas eu não sou daqueles que acredita que porque uma pessoa se desfiliou da sua agremiação, por um motivo ou por outro, ela tem que ser considerada um traidor, ou de repente a gente não pode mais conversar ou dialogar e até compor alianças com essa pessoa. Acho que não. Acho que se é uma pessoa respeitada, admirada, querida por todos nós, o fato dela sair do partido não vai, a partir daquele momento, torná-la uma pessoa odiada, rejeitada, não gostada por nós. Ao contrário, o respeito, a confiança. Afinal de contas, é uma pessoa que fez a sua trajetória, construiu a sua trajetória nesse campo do pensamento aqui, né? Então a gente vai continuar respeitando, admirando e dialogando politicamente, no sentido da possibilidade de repente, se o Marcos não anunciou nem a filiação ao partido e nem que é candidato. Sim. Isso certamente, mas já começou ninguém é bobo, né? Já tomou café. A gente está vendo aí as pesquisas e as movimentações, né? As reuniões, as conversas. Então, claro que a gente vai estar completamente disponível, pelo menos da minha parte, para continuar dialogando, independente do partido ao qual o nosso amigo se filiar. Vamos colocar aqui, desenhar aqui um cenário. Marcos Alexandre eleito, não se sabe ainda por qual partido, isso também dificulta um pouco a especulação, mas que seja por outro partido que não o PT, ele vai ter que ter um jogo de cintura muito grande, porque quem vai estar ao lado dele, além do PT, certamente trabalha com essa lógica, em boa medida, da lógica antipetista, né? Como é que isso vai se conformar ali, que é difícil. Governos, quando você vai compor o governo, seja prefeitura, seja governo estadual, seja governo federal, em que você faz parte de uma coalizão, de uma aliança, né, você vai contemplar essa coalizão, essa aliança, na medida do tamanho, da importância, da relevância e das responsabilidades, né, de cada parte desse conjunto. Então eu acho que se há essa compreensão das partes entre si, né, de que todo mundo teve a sua importância, a sua parcela de contribuição, a sua participação. Como é que se mede isso? Né? Pelo chamado balanço ou correlação de forças, né? A quantidade de vereadores que cada chapa que está naquela coligação majoritária elegeu, né? A quantidade a contribuição que você dá no processo político, na campanha e tal. Geralmente, o Marcos, quando foi prefeito, as 2 vezes que foi prefeito, fez isso muito bem, né? Chamando todo mundo. Você via que às vezes até os próprios companheiros do PT na época reclamavam, diziam, mas partido tal tem um espaço que é até maior do que o tamanho dele, e ele dizia, não, mas eu sei a contribuição que esse partido, que aquele grupo, que aquele segmento da sociedade deu, né, para essa campanha, para ela se tornar vitoriosa. Então, compor uma gestão, Itaã, tendo feito parte da coligação e da aliança que conduzia um determinado candidato à vitória, é a coisa mais natural do mundo. E se tem uma pessoa que sabe fazer isso, né, com muita sabedoria, com muita parcimônia e de forma muito equilibrada, essa pessoa se chama Marcos Alexandre. Boa tarde, Itaã. Pergunte para o entrevistado se para ganhar as eleições no Acre precisa pagar ou gastar muito dinheiro na campanha, pois na sua primeira eleição o senhor recebeu mais de 7.500 votos, na de 2018 quase 6.000 e agora em 2022 um pouco mais de 4.500. Como explicar isso? Eu, particularmente, considero o seu último mandato o mais propositivo, porém não rendeu votos. Seus eleitores mudaram de opinião a seu respeito ou faltaram recursos? Professor Farias. Ninguém ganha a eleição em canto nenhum sem recursos, né? E claro que quando você tem uma estrutura partidária, e aqui eu estou falando de recursos absolutamente dentro da legalidade, viu? Usados, empregados, recebidos e gastos dentro da legalidade. Está falando de recursos para material de campanha, para combustível, para você poder viajar e visitar suas bases no interior, etc., né? Se fazer uma campanha presente. Estou falando absolutamente de nada ilegal, de compra de voto, de nada disso. Então, se você analisar os candidatos eleitos, né, analisar as prestações de contas, as informações oficiais, de quanto que cada candidato recebeu, você vai
vê uma relação diretamente proporcional da quantidade de recursos recebidos à quantidade de votos obtidos, né? Infelizmente é uma realidade, né? E claro que você não vai se quedar isso também, né? Dizer, também se não tiver dinheiro, então não dá. Não, não é isso, você vai tentando, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Nessa minha campanha última, com certeza eu gastei muito menos recursos do que gastei em outras, até porque os recursos de fundo eleitoral foram menores, né? E as nossas economias pessoais, né, o dinheiro que a gente tinha para colocar também era menor. Então, talvez seja isso, talvez não. E agradeço a pergunta aí do professor Farias. O Luiz da Cidade Nova está te perguntando, boa tarde, tá? Pergunte para ele, por que, se ele sabe informar, por que aqui a população acreana criou tanto ódio assim com o Partido dos Trabalhadores? Porque foi um partido, e quase tudo que tem aqui no estado foi o PT. Será que é a falta de divulgação para os jovens que estão aí, a questão da juventude? Ele está querendo entender essa retirada do PT de cena. Dá uma tese de doutorado, viu, então, para explicar. Mas assim, primeiro obrigado pela pergunta, né? É como eu disse, existe a campanha antipetista, ela é permanente, né? E ela parte justamente de setores da sociedade, não só dos adversários, partidos políticos, né, adversários, mas de setores da sociedade que se incomodam com as pautas que nós defendemos, né? Por exemplo, se hoje nós temos direitos trabalhistas assegurados no mundo inteiro, agradeçam aos sindicatos, às organizações de trabalhadores que desde o início do século XX, né, lá nos anos 1910, 1920 em diante, se organizaram em partidos políticos que representavam os trabalhadores, em sindicatos, em organizações trabalhistas e conquistaram os direitos que hoje a gente entende como normal, por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, 13º salário, tudo isso eram direitos que lá no início, não havia, né, da industrialização do mundo, dos países, não havia. E foram os partidos de esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, espalhados em todos os países do mundo, junto com a organização sindical e trabalhista, as organizações sindicais e trabalhistas, que conquistaram esses direitos e levaram esses direitos para dentro da Constituição de cada um dos países. Os primeiros 2 países que colocaram direitos trabalhistas nas suas constituições foi o México, em 1917, e a Alemanha, em 1919, antes do nazismo. Depois isso foi se espalhando o mundo afora. À medida que os países iam se industrializando, iam trazendo boa parte dos seus trabalhadores do campo para as cidades, foram nascendo os sindicatos, as associações, as entidades de defesa dos direitos dos trabalhadores e foram nascendo os partidos políticos que se identificavam com essas causas. E essas causas incomodam quem, Itaã? O patrão, o dono dos meios de produção, o cara que emprega, né? Porque quanto mais direito para o trabalhador, menos privilégio, menor é o seu lucro. Qual é a grande disputa entre a relação empregado e empregador, entre o capital e o trabalho? É que quanto mais você avança nos direitos dos trabalhadores, menor fica a margem de lucro. Quanto mais você retira direito trabalhista, quanto menor fica o salário mínimo, maior a lucratividade da empresa. Então, essa é a chamada luta de classes. Isso aí não ficou velho, não. Isso é a coisa mais atual do mundo, continua valendo. Então, quando a gente faz essa luta, a gente incomoda. E aí, claro, as pessoas pegam qualquer coisa, qualquer pretexto para dizer assim, esses caras aí não prestam, esses caras aí são os ladrões, esses caras roubam, são comunistas, comem criancinha, né, querem tomar a propriedade privada das pessoas, querem invadir a casa dos outros. E boa parte disso é mentira, né, é fake news. A gente sabe disso. Então a gente lida com isso há mais de um século. Os partidos de esquerda, as organizações progressistas que defendem essas pautas lidam com isso há muitas décadas. Tem momentos da história que a gente consegue fazer, né, com que a compreensão das pessoas avance nesse sentido. Tem hora que a campanha contrária é tão forte que eles conseguem suplantar essas ideias. O Adalto Frota está te perguntando o seguinte, a população critica o PT, mas os outros partidos não mostraram trabalho e o povo não aprende nunca. A política do Acre está muito pequena, tanto no Estado como também os representantes em Brasília. Sérgio Murilo, eu pensei que fosse o Adalto Frota, então é Sérgio Murilo Adalto Frota. Enfim, ele está fazendo aqui o Sérgio Murilo lá do Adalto Frota, né? Me perdoe, o Sérgio Murilo, desculpa. Sérgio Murilo do Adalto Frota, eu que me equivoquei. Então, aqui, o que você pode comentar a respeito do Olha, Sérgio? é engraçado, porque quando acontece alguma coisa de errado com algum político de qualquer partido, as pessoas costumam responsabilizar a pessoa do político e não o partido. Aliás, as pessoas nem lembram o partido que ele faz parte. Quando é alguma coisa de errado, algum delito, algo que acontece com alguém que é filiado ao PT, aí a pessoa até esquece do nome do indivíduo que cometeu o erro, né? e bota a conta no partido. Então, isso também faz parte dessa campanha contra, essa campanha anti.
É o que eu estou dizendo, que a gente tem que lidar com isso constantemente, desde que nós nascemos enquanto partido, e vamos lidar com isso por muitos anos. Então, é o fardo que a gente carrega, entendeu? Então, o que a gente pode fazer é não se quedar, é não aceitar essa condição de dizer, olha, nós vamos continuar defendendo, por mais que doa, e por mais que a gente também, e aí quando eu digo isso, eu não estou negando os nossos próprios problemas, as nossas falhas, nossos erros, nossos equívocos, nós também os temos. Como eu sempre digo, gente boa e gente ruim tem em todo canto. Tem no hospital, tem no tribunal, tem na escola. Por que que no partido político só vai ter gente santa? Não, tem gente boa e tem gente mal intencionada também. Agora o que a gente tem que fazer é ter muita tranquilidade para separar o joio do trigo, seguir firme no nosso propósito, na defesa dos nossos ideais, né, e tentar fazer com que as pessoas, tentar nos comunicar bem, fazendo com que as pessoas entendam realmente nossos verdadeiros propósitos. Os dois companheiros aí que citaram, fizeram perguntas, fizeram referência às obras, aos feitos, às realizações dos nossos governos aqui. Isso aí é uma coisa que ninguém tira da gente, tá? Todo mundo, até a pessoa que não gosta, por exemplo, do Jorge Viana, que de repente diz que não vota nele hoje, mas reconhece que ele foi o melhor governador do Acre de todos os tempos, né? O governador que mais fez obras, que mais tem realizações. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem tirar de nós, porque realmente quando a gente chega lá nos governos, sem falsa modéstia, a gente consegue cumprir a missão a que a população nos confiou, que é realizar um bom trabalho. Já outros partidos aí, o pessoal às vezes dá uma rateada, né? Não é querendo falar mal dos outros partidos, não, mas é só comparar. Bom, tem aqui, a pessoa não se identificou, eu queria que você se identificasse, por gentileza, porque na hora que você foi fazer a leitura histórica, e falou a respeito das conquistas da classe trabalhadora, da industrialização, do início da industrialização do país, você esqueceu de falar as duas palavrinhas mágicas, Getúlio Vargas. Aí tem uma pessoa aqui que está querendo estar te corrigindo. Olha, boa tarde, meu amigo Itaã. Corrigindo não, pelo menos fazendo uma provocação. Avisa ao doutor que as leis trabalhistas foram criadas por Getúlio Vargas. Olha, tá no Brasil, sim, foi na era Vargas, né? A partir da década de 30, com a industrialização, na era Vargas em 45, né? A CLT, isso aí a gente sabe. Eu falei no contexto mundial, né? Mas o Vargas foi provocado. Para o Vargas criar as leis trabalhistas, teve pressão dos trabalhadores, que naquele momento deixavam o campo, um Brasil extremamente colonial, para se tornar um Brasil que começava a se industrializar, sobretudo na chamada indústria de base, a indústria de transformação, a indústria siderúrgica. Ali também não foi uma bondade dele, não. Ele foi muito pressionado. Foi muito cálculo. A grande greve geral no Brasil de 1917, talvez a maior de todos os tempos, foi que levou, as pressões dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores é que levou os governantes daquela época, Getúlio Vargas, a elaborar e propor as leis trabalhistas. Daniel, só para finalizar a nossa conversa, que o nosso tempo já acabou, eu queria saber de você o seguinte: por que a população do Acre não está compreendendo a Operação Ptolomeu? Então, eu acho que existe uma tentativa de silenciar os fatos e os desdobramentos da Operação Ptolomeu aqui no âmbito local. Não saberia te dizer os motivos, mas a gente vê uma repercussão muito pequena nos veículos de imprensa aqui. Essa semana, por exemplo, saiu várias notícias em sites nacionais, em veículos nacionais como Estadão, Folha de São Paulo, UOL, Terra, de depósitos, de uma pessoa foi fazer depósitos na conta de um familiar do governador, e que passou 1 hora na frente de um caixa eletrônico, fazendo depósitos fracionados de valores pequenos para chegar num montante grande. Essa notícia não saiu em nenhum veículo local. Então há eu não sei por que tipo de força que tem agido aí, mas há essa espécie de tentativa de silenciamento, ou seja, para que esse tipo de notícia... Então, boa parte da população nem sabe o que é a Operação Ptolomeu, não conhece os seus desdobramentos. Tem gente que por muito menos tem a imagem verdadeiramente enxovalhada perante a opinião pública, por causa de uma falha, de um equívoco, de uma glosa contábil numa prestação de contas, e um escândalo como esse, que nós estamos falando aí de quase R$1 bilhão, as pessoas às vezes não estão nem sabendo que isso está acontecendo. Então eu acho que... Problema de comunicação. É uma questão de comunicação, e nesse caso o governo tem estendido a sua chamada longa manus, talvez aí pela questão da comunicação aí no nosso estado. Daniel, muito obrigado pela tua vinda, boa sorte na direção aí. Muito obrigado. Um desafio danado. Que agradeço. Vamos ver como é que vai ser a festa, né? Será que vão ser convidados? Tomara. Obrigado pela sua vinda, vamos para o intervalo e já voltamos.